Olá, me chamo Rafael Giraldelli, sou mestre em artes visuais pela Universidade Estadual de Campinas e atuo profissionalmente como arte educador e ilustrador freelancer. Essa atividade conta com recursos do edital 39 de 2021 do PROAC Direto e, portanto, conta também com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Esta videoaula propõe a discutir a linguagem do cartoon e suas interações com o campo do humor, da sátira e da crítica. E para iniciar essa nossa investigação, nada melhor do que entender, em primeiro lugar, o que é o cartoon. Pois bem, vale destacar que a linguagem do cartoon, ela se caracteriza pelo fato de ser uma representação estilizada da nossa realidade e que guarda muitas relações com as linguagens da charge e da caricatura. Mas qual seria a grande diferença entre essas três linguagens? Pois bem, enquanto a linguagem da charge ela se preocupa com assuntos que estão relacionados ao contexto sociopolítico de uma dada sociedade e que, portanto, se tornam rapidamente datados, fortemente temporizados, associados à época de seu acontecimento, a caricatura preza muito mais a questão da crítica ou do humor por meio do exagero ou da supressão ou da amplificação de determinados elementos ou personagens de interesse. E o cartoon, de certa maneira, é uma linguagem que está o tempo todo dialogando com essas formas específicas de expressão, bem como com outras formas de expressão gráficas que se dão por meio da linguagem das histórias em quadrinhos, do cinema, de animação, entre muitas outras. Mas e o cartoon em si? Ele precisa ser engraçado? Ele precisa ser algo voltado exclusivamente para o humor ou para o entretenimento? Não, de maneira alguma, porque a gente tem que pensar o cartoon como sendo, acima de tudo, uma forma de expressão e não uma fórmula enrijecida por valores sociais ou por estereótipos. Afinal de contas, o cartoon, enquanto linguagem, e a sua proposta de permitir ao artista ou autor a estilização da realidade por intermédio da adição, da síntese ou da supressão de determinados elementos, é algo que está presente desde os primórdios da humanidade, desde suas primeiras obras onde se buscou a representação de elementos do cotidiano e o registro desses elementos através das mais variadas ferramentas de desenho, que também são abarcadas pela linguagem do cartoon desde esses primórdios até os dias de hoje. E para começar essa nossa exploração no espaço-tempo, cabe iniciar essa conversa a partir dos desenhos encontrados nas cavernas de Chauvet, na França. Esses desenhos, apresentados na forma de réplicas nas imagens que vemos neste slide, representam não só diferentes animais daquela época com uma precisão impressionante de traço, mas buscam também concretizar uma forma de capturar o tempo, a passagem do tempo por intermédio da repetição dos desenhos de cabeças desses leões e cavalos que, de certa maneira, antecipam em milênios recursos que seriam explorados posteriormente pelo cinema de animação. Outros exemplos irão nos levar a um salto temporal de milênios, nos permitindo nos conectar com as obras do pintor e gravurista espanhol Francisco de Goya, que, a partir de sua série de pinturas conhecida como Pinturas Negras, pôde explorar variados aspectos da psique humana e de questões psicológicas e sociais que iriam repercutir em grande medida numa série de gravuras intitulada Os Desastres da Guerra, que buscaria em grande medida retratar não só os horrores praticados durante a invasão das tropas napoleônicas na Espanha de início do século XIX, mas também a situação dramática vivenciada pelos espanhóis da época, que eram capturados pelas tropas francesas, e como seu psicológico foi abalado por essas situações, em grande medida incorporando o cartoon como um recurso expressivo para dar exagero e vazão a essa situação de terror generalizado. Nas gravuras da série Desastres da Guerra, Goya explorou uma combinação de diferentes técnicas típicas da gravura de metal, como é o caso da ponta seca, da água tinta e da água forte, para obter diferentes texturas
que visavam explorar em grande medida a aridez das cenas em que buscava retratar a desolação da invasão das tropas napoleônicas na Espanha de seu tempo. As personagens que foram executadas por razões políticas ou sociais, mas também questões específicas da paisagem e do céu, que o tempo todo se mostra como ameaçador, como o prenúncio de uma tempestade que está por vir e afetar todos os envolvidos. Em outras gravuras da série Os Desastres da Guerra, Goya se utiliza de simbologias muito peculiares para retratar os horrores vividos pelas pessoas de poucas posses da Espanha de seu tempo, como é o caso deste abutre carnívoro, carniceiro, que representava a grande mortandade provocada pela invasão das tropas de Napoleão, e desse demônio, que buscava representar a subscrição das pessoas condenadas por terem praticado horrores nesses conflitos. Nesta imagem, por sua vez, podemos ver o uso bastante expressivo e de linha nervosa correspondente à combinação das técnicas de água forte e de ponta seca para construir essa escuridão que cerceia o personagem centralizado na composição. Uma escuridão que intensifica não só a situação de desespero em virtude da guerra que está por vir, mas também a sua expressão exagerada, com os olhos arregalados, remanescentes das experiências que Goya já havia realizado com os personagens retratados em sua série de pinturas negras. Anos após a realização das gravuras dos Desastres da Guerra por Goya, uma nova geração de chargistas e caricaturistas iria surgir na Europa com o intuito de também tecer comentários críticos a respeito do cenário sociopolítico de então. É o caso do artista francês Honoré Daumier. Nesta charge, percebemos como Daumier realizava a combinação de técnicas próprias de estilização da caricatura e do cartoon para realizar comentários críticos sobre o cenário sociopolítico da França de seu tempo. Mais especificamente, sobre o reinado de Luís Filipe I e de como este absorvia ferozmente recursos das classes endinheiradas e beneficiava apenas protegidos pelo seu próprio reinado, que buscavam perpetuar e intensificar a sua influência no cenário político do país de então. A crítica de Daumier ao rei Luís Filipe I visava estabelecer uma continuidade com o seu incômodo a respeito da maneira como aquele reinado privilegiava a burguesia de seu tempo e cerceava as possibilidades de expressão livre por intermédio da imprensa. Mas Daumier também estabelecia o uso da linguagem do cartoon para críticas que extravasavam, que iam além da questão crítica a respeito do reinado do rei Luís Filipe I, também falando sobre as questões próprias dos conflitos entre países em guerra da Europa de seu tempo, bem como o uso dos trens a vapor através dessa segregação entre vagões dedicados às classes abastadas e vagões onde as pessoas comuns tinham acesso. As propostas estéticas desenvolvidas por Daumier encontravam paralelos na expressão de outros artistas da época. É o caso do que Ângelo Agostini realizava no Brasil por intermédio de suas caricaturas e de suas histórias em quadrinhos publicadas em periódicos da época. E de maneira semelhante às obras de Daumier que vimos, Agostini faz uso do trem como recurso narrativo e estético para estabelecer uma crítica à sociedade dominante de então, ridicularizando as situações vividas dentro desse trem e estabelecendo momentos de ingenuidade do personagem como sendo característicos da mazela vivida pelo Brasil Império de então, que na perspectiva de Agostini, defensor da República, precisava ser revista e concretizada na forma de um novo regime político para o país. O trabalho de Ângelo Agostini guarda muita relação com realizações prévias de outros cartunistas da época que também estavam explorando em diferentes medidas a linguagem de quadrinho em seus respectivos trabalhos.
é o caso do cartunista suíço Rodolphe Töpffer, que publicou muitas de suas histórias em periódicos de seu país, antecipando muitos recursos que viriam a ser explorados e popularizados por HQs de anos em diante, como é o caso dos balões de fala, do recordatório e de outros recursos expressivos de enquadramento e de estilização de personagens. Neste exemplo de uma das histórias em quadrinhos criadas por Töpffer, intitulada Histoire de Monsieur Cryptogame, vemos a presença de alguns personagens e a utilização de alguns recursos que seriam popularizados posteriormente em outras histórias em quadrinhos feitas por artistas de diferentes partes do mundo, como é o caso do recordatório e da narrativa sequenciada por imagens que podem ser lidas da esquerda para a direita, tal como é o convencionado no sentido de escrita ocidental. Apesar de terem sido realizadas há quase 2 séculos atrás, essas últimas obras guardam uma grande relação com o meu próprio trabalho autoral em histórias em quadrinhos, uma vez que elas anteciparam em grande medida muitos aspectos de storytelling por meio de imagens e textos que seriam trabalhados não só por mim, mas por quadrinistas do mundo todo. E agora darei início a uma série de demonstrações nas quais buscarei exemplificar a forma como a linguagem de cartoon, nos termos que a gente comentou e explorou no decorrer dessa videoaula, podem ser encontradas no decorrer do meu trabalho de criação de personagens para essas HQs. Bom, pessoal, darei início a uma série rápida de demonstrações que visa ilustrar alguns dos conceitos explorados na primeira parte dessa videoaula por intermédio desse software gratuito e open source chamado Krita, que pode ser baixado através do site krita.org e que contempla uma série de funcionalidades que vão muito além do escopo dessa videoaula. Aprofundar-se nelas demandaria um curso inteiro, que vai muito além da duração possibilitada por intermédio desse vídeo, mas que, em grande medida, guarda uma base, um ponto de partida muito interessante para a gente analisar como que a linguagem do cartoon guarda a possibilidade de utilização por intermédio das formas geométricas e como que essas podem, em grande medida, expressar aspectos de personalidade específicos a um ou outro tipo de personagem que pretendemos criar, Para dar início a essa demonstração, eu vou criar um documento em formato A4, em 300 dpi de resolução, e vou usar em grande medida essa ferramenta do pincel do Krita, que também chamaremos ela pelo nome de inglês Brush, utilizando 2 cores, o vermelho como um primeiro esboço e o preto como uma arte final que eu irei utilizar para elaborar esses traços, Então, por cima dessa camada que corresponde ao meu papel digital, ao meu canvas, garantido que ele esteja travado, irei criar uma nova camada sobre a qual irei fazer de fato os meus desenhos, Inicialmente, trabalhando em cima de um desenho superficialmente, inicialmente mais voltado ao que seria a uma arte acadêmica ou a um método de desenho de ilustração pautado por esse ensino de arte acadêmica, mas que será progressivamente estilizado de acordo com algumas formas geométricas básicas que irei demonstrar logo a seguir. Então, eu estabeleço o meu círculo de base para começar a desenhar esse primeiro rosto de frente e coloco essa linha, dividindo ele em 2 metades na horizontal, sendo que outras linhas guias irão ser derivadas dessa divisão, para que eu possa daí posicionar os demais elementos do rosto de acordo, de modo a compreender, como elementos daí como franja, nariz, olhos serão posicionados, Na metade do círculo, projeto essa medida para baixo, de maneira que eu encontre a altura do queixo, estabeleço uma nova linha guia na base do círculo e na metade menor, do queixo. Então, tenho essas 5 linhas guias associadas a essa linha que dividiu o rosto na vertical, que me permite colocar franja, sobrancelha, olhos, nariz e boca. Então, agora começo a refinar o desenho dessa forma, encontrando daí a largura adequada para as têmporas, e a partir disso, encontrar medidas que serão adequadas à altura das orelhas, que irão da linha da sobrancelha até a linha do nariz.
Isso também é uma medida interessante para a gente estabelecer daí a altura de outros elementos, o posicionamento desses elementos, mas para início de conversa, né, vale frisar que eu estarei fazendo esse primeiro rosto utilizando daí o triângulo, além dos outros que eu farei a seguir, né, que se pautarão daí por sua vez no quadrado e no círculo, né. O triângulo por si só é uma forma interessante porque ele historicamente remete a um elemento cujo design é mais agressivo, né, em virtude das suas pontas. É uma forma que se difere do aspecto de estabilidade transmitido pela forma do quadrado e com certeza se distingue muito, né, da forma sem arestas que o círculo representa, né. Então temos uma forma, né, que pela justaposição, pela associação com outras formas, né, se difere das demais duas, justamente por conta desse aspecto pontiagudo, espinhento, que em grande medida pode também construir, né, uma certa personalidade de personagem que case com essa proposta, né, que em grande medida é o que eu quero para esse personagem específico, né. Então, como eu havia dito, né, vamos utilizar aqui o triângulo como ponto de partida e ele irá guiar, né, justamente todo esse trabalho que eu farei para inclusão de elementos do rosto, né, até mesmo com o queixo, né, eu tentarei fazer o queixo também mais pontiagudo, mas em primeiro lugar, né, irei começar pelas orelhas, uma vez que eu já estabeleci a base delas, já trabalhando, né, evidenciando esse aspecto mais pontiagudo de antemão, trazendo também, né, esse aspecto pontiagudo do triângulo para essa ponta do nariz, para esse design mais afinado dos olhos, que em grande medida é reforçado, né, pelas arestas, né, dessas sobrancelhas que convergem para baixo, né, também em certa medida estabelecendo, né, um triângulo invisível por intermédio dessa sua linha guia com a testa, né, como a gente pode evidenciar por meio dessas marcas de expressão que eu estou colocando aí agora, né, em certa medida reforçando essa expressão de raiva fechada, né, que corresponde muito bem a essa agressividade que eu quero trazer para o personagem em questão. Temos aí agora, né, a inserção dos primeiros elementos claramente cartoonizados, né, estilizados por intermédio deste queixo bastante pontiagudo, proeminente, que será, por sua vez, reforçado por intermédio desse cavanhaque, né, que também terá sua ponta específica no intuito também de afinar, né, de evidenciar ainda mais esse quê de agressividade iniciado pelo uso da forma em questão, né. Então, novamente aqui estou refinando os olhos, né, estabelecendo alguns volumes, criando algumas linhas a mais que me permitirão adensar, compreender um pouco, né, dessa volumetria específica deles. E como eu tinha em vista, né, a figura de um mago, um feiticeiro, né, nada melhor do que um chapéu que também incorpore, né, esse aspecto da forma triangular em seu design específico, né. Então temos aí, né, a necessidade de baixar um pouco esse desenho. Então percebam como foi, né, interessante a gente separar esse desenho do canvas, né, dessa área em branco embaixo, né, porque eu posso daí movimentar esse traço à vontade, né, sem que me preocupe em ter ele mesclado. Esse é o meu plano de fundo da imagem. E agora, uma vez que eu consegui espaço para desenhar o chapéu, né, eu dou um reforço, né, nas demais linhas de expressão, né. Agora, partindo para a próxima forma, né, eu irei começar um desenho com o rosto voltado para uma outra direção, né. Se esse primeiro eu fiz com o rosto de frente, eu farei esse rosto de 3/4. Para tanto, uma mudança da abordagem é necessária, né. Eu tenho o círculo maior. Nisso eu escrevo um círculo menor que me permitirá estabelecer, né, as duas linhas guias respectivas aí à franja e ao nariz, né, estabeleço uma linha guia cujo um dos quadrantes, né, resultantes irá ser o espaço onde eu irei colocar o nariz, né, no caso do lado direito, e a orelha do lado esquerdo, e novas linhas guias, né, que me permitirão daí por sua vez projetar metade desse círculo para encontrar, da mesma maneira que eu fiz em relação ao rosto de frente, o queixo, né. Alguma correção dessa forma será necessária, né, para eu poder compensar um pouco esse abaulamento do círculo, né, já que, obviamente, esse esboço não precisa ser
oriundo, né, de um ciclo perfeito, mas que em grande medida demanda, né, uma certa correção para que eu consiga chegar nesse design de personagem sem que eu corra o risco de fazer algo com uma testa muito afundada, né? Então, como eu havia dito, né, no quadrante ali à esquerda desse rosto, né, ou à direita desse personagem, né, uma vez que ele está com a esquerda do rosto dele voltada para outra direção, né, eu apliquei daí a orelha e começo daí a estabelecer os demais elementos do rosto, né, olhos e nariz, seguindo mais essa correspondência à forma quadrada, né. Percebam como isso também é evidenciado pelas formas retangulares, né, das sobrancelhas, do próprio queixo, dos lábios agora, e como que essa correspondência, né, a estabilidade da forma do quadrado, né, aos seus ângulos retos, em grande medida, transmite um quê de estabilidade, de solidez, de resistência, que é bem próprio a essa forma específica, né, a maneira como eu quero que a personalidade desse meu personagem seja expressa nesse desenho específico, né. Então, tenho tentado, né, garantir que a costeleta dele também siga, né, essa correspondência com as formas retangulares e, novamente, o corte do cabelo, né, que em grande medida, né, guarda alguma referência a esse estereótipo, né, de um corte de cabelo mais associado a um corte militar, né, e que transmite, né, reforça, né, a seriedade desse personagem e o quanto que ele também guarda em si mesmo, né, nessa musculatura mais evidente também, essa fortaleza a mais, né, e como todo esse conjunto, em certa medida, transmite, né, nessa olhada geral, um aspecto certamente mais conservador, mais resistente a mudanças, que a forma que eu irei desenhar a seguir, né, que novamente parte de um novo rosto, de 3/4, mas dessa vez voltado para o lado oposto, né. Então, da mesma maneira que eu comecei, né, o rosto anterior, né, faço um círculo menor, inscrito no círculo maior, né, divido em quadrantes, sendo que daí o quadrante ali, no caso, à minha direita, né, é onde eu coloquei a orelha, e agora eu começo a tomar mais liberdades em relação a como eu irei posicionar esses elementos de acordo com essa necessidade de remeter mais ao círculo como um todo, né. Naturalmente, o círculo está na própria base do rosto, né? Como já pudemos perceber, né, em todos esses esboços feitos até o momento, né? Agora, o que eu pretendo fazer é evidenciar a utilização desse círculo em outras instâncias, né? Então, ao invés de daí fazer essa compensação da testa que eu tinha feito no personagem anterior, agora estou fazendo a compensação na nuca, né? Para compensar esse abalamento, e trago daí essa redondeza, né, esse aspecto sinuoso, né, até, vamos dizer, macio, agradável, né, próprio da forma do círculo, né, desse aspecto sem arestas da forma, para outros elementos, né, como é o caso dos olhos, né, do próprio óculos, né, que por si só traz círculos menores para o rosto desse personagem. Pretendo trabalhar o queixo também de uma forma mais arredondada, embora não plenamente redonda, mas em certa medida oval, né? O máximo possível sem arestas. Trago um quezinho a mais de papo embaixo desse queixo. Curiosamente, né, os óculos redondos trazem consigo, né, esse estereótipo de um personagem menos agressivo, algo cujas expectativas podemos surpreender, até pelo fato de eu estar colocando essa espécie de moicano, mas que logo transformo, né, numa espécie de cabelo, né, num cabelo rareando desse personagem, né? Então já coloco também nele por si só uma ideia de um personagem de meia idade, mas eu decido ir além, né? Decido ir ser subversivo, né? Eu poderia colocar um moicano, né? Mas no fim das contas, decido ir por esse design mais clássico mesmo, dessa franja, né, um pouco penteada para trás, já que eu quero alguém com esse aspecto meio mesmo de bom moço, né? O moicano talvez seria demais para esse personagem específico,
Mas percebam, né, como que a redondeza das formas, né, a repetição do uso dos círculos, né, transmite certamente, né, uma expressão mais serena, mais amigável, né, que desperta menos alertas do que a expressão quadrada, por exemplo, né, que está recheada de quadrados, de retângulos, e certamente uma expressão bem mais suave do que foi, né, a expressão construída por intermédio dos triângulos, né. Então, temos aí esses três rostos, né? E claro, exemplos não se esgotam, né? Aqui lidamos com três estereótipos, né? Em grande medida, né, evidenciando, né, não só o aspecto agressivo do triângulo, a estabilidade do quadrado e a maciez do círculo, mas isso poderia ser desenvolvido, trabalhado de N maneiras em vários outros esboços, né? Contudo, essa série de demonstrações, em grande medida, evidencia o quanto que o meu processo criativo guarda, né, e deve muito a esses aspectos que estão fortemente relacionados à linguagem do cartoon, e como que ela, em certa medida, também estava presente nos artistas que analisamos, né, anteriormente, né, como que eles, por si só, por conta do uso desses preceitos, são influências muito importantes para o meu trabalho e como que o trabalho deles por si só repercute não só em mim, mas no trabalho de muitos outros artistas que também se utilizam, né, dessas e de muitas outras formas geométricas como ponto de partida para a criação de personagens, para um design interessante que pode sim se iniciar de lugares comuns, mas surpreendendo expectativas sempre que possível, né? Então, como vocês podem ver, né? Três personagens muito diferentes, né? Se utilizando basicamente da mesma espessura de pincel, mesma estilização de traço, né? Mas pautados por ideias muito diferentes, né? As técnicas que eu acabei de demonstrar são adaptáveis a personagens de diferentes etnias, biótipos, idades e cabem como uma exemplificação do quanto que a linguagem do cartoon pode ser ampla e falar não só da questão do humor ou do entretenimento leve, mas também podem e devem abordar o nosso contexto social, político e econômico, tangenciando a experiência de vida e a necessidade de expressar de cada um de nós, artistas, realizadores de cultura e todos que estejam interessados em explorar essa linguagem em alguma medida em seus próprios trabalhos pessoais. Sem mais, gostaria de agradecer a todos por assistirem esse vídeo e deixo aí o meu muito obrigado e até breve.